Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós nessa noite. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Hoje nós temos a nossa querida companheira Gleice Garcia, do Centro Espírita Suave Caminho Vidas Hoje. Ela traz para a gente o tema Recalculando a Rota com Jesus. Mas antes nós vamos passar alguns avisos. A obra social do Centro Espírita Chico Xavier continua com a campanha do quilo, para que a gente possa dar prosseguimento às distribuições das cestas básicas mensais aos nossos irmãos em necessidade. Para isso, nós temos o plantão de arrecadação dessas doações no Centro Espírita, que são nos dias terças, quintas e sábados, das 15 às 17 horas. Irmãos, não importa quantos itens possa doar, nós estaremos gratos e felizes por cada item doado. Por isso, meus irmãos, por favor, nos ajudem a ajudar. Nós, do Centro Espírita Chico Xavier, também nesses momentos de restrições sociais, não paramos com os nossos cursos doutrinários. Nós estamos com uma ampla grade de cursos doutrinários para nível iniciante, médio e avançado. Todos são online e todos estão convidados a fazer parte desses estudos. Para isso, basta deixar uma mensagem no inbox da página do Facebook do nosso centro, e estaremos entrando em contato para encaminhar para o melhor curso. Agora, nós vamos ler uma página do Pão Nosso, do Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 36, até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término e, sim, a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a porcentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e da existência. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao Pai de amor, que nos deu a vida eterna. Jesus, nosso irmão, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. A toda a espiritualidade da casa de Chico Xavier,
aos nossos guias espirituais, abnegados amigos que estão sempre conosco, mesmo com todas as nossas dificuldades, nos impulsionando sempre para frente, nos fazendo sempre perseverar nesse caminho em busca do Evangelho de Jesus. Nesses momentos, Pai, agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade de estarmos aqui neste veículo de comunicação, aproveitando o Evangelho de Jesus, aproveitando esse banquete espiritual que a nós todos é ofertado. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que estamos tendo nesta encarnação. Mas hoje, Pai, viemos te pedir todos os nossos irmãos que sofrem enfermidade, que sofrem o abandono, a violência, que eles possam receber nesse momento desse Evangelho bendito as luzes, a paz, advinda de Ti, Pai. Ilumine a nossa querida Gleice, para que ela possa trazer a Sua palavra e que possamos interiorizar para que facilite a nossa ascensão ao Pai. Seja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Leite, querida. Bom estudo. Tá? Muito obrigada, Mira. Bom, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo convite. Obrigada por aceitarem que de modo, assim, virtual, né, a gente entre na casa de vocês. Isso é muito importante nesse período em que a gente está tendo que se adaptar a essa modernidade, a essa tecnologia. É muito gostoso quebrar barreiras, né? A gente sempre estão acostumados a se reunir presencialmente na casa espírita. Está sendo algo bom também poder utilizar essa tecnologia a nosso favor, levando cada vez mais longe a doutrina espírita. Então, para mim, é uma oportunidade inigualável que eu agradeço muito a Jesus por permitir, né, esse trabalho na sua seara por meios tão modernos. E hoje eu resolvi falar com vocês sobre recalculando a rota com Jesus. Esse é o tema da palestra. E aí eu queria antes começar explicando por que eu escolhi esse tema. Eu escolhi esse tema já tem aí alguns meses, porque outro dia eu estava pensando justamente sobre essa tecnologia toda que a gente tem ao nosso dispor, e aí eu fiquei pensando nos muitos benefícios que nós temos por viver em pleno século XXI. E aí eu fiquei pensando no quanto as nossas vidas foram facilitadas, o quanto esses aparelhinhos pequenos, modernos, que a tecnologia nos trouxe, acabou fazendo com que tudo ficasse mais rápido, mais prático. E aí eu aqui em casa brincando com a minha família outro dia, eu falei, ai, gente, eu adoro viver em pleno século XXI, adoro essa modernidade que a gente tem ao nosso dispor, e eu vou fazer um ranking dos meus aparelhos prediletos. E aí eu disse que no meu ranking, em terceiríssimo lugar, vinha o micro-ondas. Por que o micro-ondas? Porque eu tenho micro-ondas na minha casa desde que eu tinha 13 anos de idade. E antes dos 13 anos, eu não tinha responsabilidade por esquentar a comida. Então, a minha vida toda, praticamente, eu tive o micro-ondas, que facilita. Você não precisa esquentar toda a comida que está na panela. Você vai lá, serve o seu prato, põe no micro-ondas e resolve. Então, ele é meu queridinho, com certeza. Em segundo lugar, na minha lista lá de prediletos, né, desses aparelhinhos, eu coloquei a minha chapinha, né? Quem tem cabelo liso sabe que uma boa chapinha é nossa parceira, amiga de todas as horas. Então, agradeço ao inventor da chapinha, ó, coraçãozinho para ele, que eu vou colocá-lo sempre nas minhas preces, porque eu adoro a minha chapinha. Mas em primeiríssimo lugar no meu ranking, eu disse para minha família aqui que eu tenho como preferência o GPS. Por quê? Porque o GPS ele me livrou daquela sensação ruim de ser meio desorientada, né? Eu morei em São Paulo a vida toda, vim morar em Rio das Ostras tem 8 anos,
Mas morar em São Paulo é terrível, você se sentir perdido naquela metrópole gigante. Então, o GPS me veio assim como uma luva para uma necessidade que eu tinha de não me perder tanto. Mas o que mais me encantou no GPS foi a lição que eu aprendi com ele para a minha vida. Sempre há uma rota alternativa. Nós não precisamos ficar perdidos para sempre. E é por isso que eu amo quando a vozinha do GPS fala assim, recalculando a rota. Eu sei que eu errei o caminho, mas ele vai recalcular a rota e me colocar de novo rumo para onde eu quero ir. E essa liçãozinha eu trouxe para a vida. Justamente porque nós estamos, nesse momento, vivendo um momento mega conturbado da humanidade terrena. Então, eu acho importantíssimo a gente falar do nosso GPS de plantão. Esse GPS que está sempre nos guiando para o caminho certo, sempre nos orientando a voltar para o destino final, que é a perfeição moral. Então, como é que é mesmo o nome desse GPS? Evangelho, né? O Evangelho é a herança que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, na nossa reflexão de hoje, eu quero falar da presença de Jesus na nossa vida, mas eu não tenho nem de longe a pretensão de trazer qualquer novidade sobre os ensinamentos de Jesus. Até porque a gente já tem esses ensinamentos com a gente há mais de 2000 anos, e até hoje a gente não está dando conta de compreender e nem de aplicar o que a gente já sabe, o que dirá ficar trazendo coisa nova. Então, que a gente, pelo menos, no final dessa noite, pare para entender que nós já conhecemos o Evangelho de Jesus. Esse que tem que ser para a gente o nosso roteiro de luz, que tem que ser para a gente o nosso manual de instruções, porque a gente precisa começar a colocar em prática esses ensinamentos, né? Colocar em prática, modificando as nossas atitudes, recalculando a rota com este evangelho que o mestre nos deixou. Então, vamos parar para pensar que agora, nesse momento, hoje, né? O que a nossa sociedade tem vivido? Tem vivido momentos conturbados. Então, hoje a nossa sociedade é como se ela fosse, assim, um grande barco sob a tempestade. Mas aí o que a gente não pode esquecer nisso tudo é que Jesus é que está no leme dessa embarcação. Então, entre tantas coisas boas que a doutrina espírita nos traz de ensinamento, de aprendizado, uma delas é que Jesus é o nosso governador planetário. Isso significa dizer que ele foi escolhido por Deus para nos conduzir nessa jornada evolutiva que vai nos levar até a perfeição. Porque nós vamos atingir a perfeição, isso é certo, nós fomos criados para a perfeição. Acontece que nós somos espíritos imortais, mas nesse momento nós ainda estamos muito longe da perfeição para a qual nós fomos destinados, e nós estamos ainda numa fase em que nós estamos habitando um mundo de provas e expiações na escala evolutiva dos mundos, né? Dentro daquilo que os espíritos nos ajudaram a entender, nós ainda estamos bem distantes dos mundos celestes. Estamos ainda até mais próximo do início da caminhada do que para lá da metade. Então, se nós estamos hoje passando por dificuldades, por problemas, por sofrimentos, nós estamos passando por isso porque toda essa dificuldade é decorrente da nossa posição evolutiva. Agora, estarmos ainda distantes da perfeição, passando por esses sofrimentos, não quer dizer que nós estejamos sozinhos, né? Que nós estejamos aqui sem a proteção do nosso Mestre Jesus. A verdade é que todas as pedras que a gente encontra pelo caminho nessa trajetória não são frutos de um engano, não significa que nós somos vítimas de uma injustiça, significa apenas, dentro de tudo que a gente estuda com a doutrina espírita, é que nós estamos sujeitos às leis divinas de ação e reação, de causa e efeito. Até porque foi Jesus quem nos falou disso, quando ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras, ele quis dizer que nós estamos sujeitos, né, a colher
o que nós plantamos. Então, se a gente parar para refletir, nós não devemos nos colocar no papel de vítimas. Na verdade, nós precisamos aprender a nos posicionar como espíritos imortais, como espíritos a caminho da luz, como espíritos num processo de evolução. E com isso a gente também precisa se posicionar em relação à nossa fé. Por que eu falo isso? Porque a gente costuma dizer que tem fé. Então a gente vai lá e reproduz, às vezes até com muito sentimento, a prece que Jesus nos ensinou, e aí nós dizemos lá no meio da oração dominical, que seja feita a vossa vontade. A gente só esquece que nós, muitas vezes, somos manipuladores. Olha, Senhor, que seja feita a vossa vontade, mas se eu puder, deixa eu dar aqui uma dica para o Senhor do que é melhor para mim. É mais ou menos assim que a gente se posiciona. Ou a gente trata a nossa fé da seguinte forma: se está tudo bem, opa, acredito em Deus, nossa, tenho muita fé em Deus, Deus é muito bom. Claro, está tudo bem na minha vida, não está acontecendo nada de sofrimento. Aí, diante dos momentos ruins, o que acontece com a nossa fé? Para onde ela vai, né? Nós chegamos até muitas vezes diante das dificuldades, dos momentos difíceis, chegamos a questionar a Deus por que nós estamos passando por tudo aquilo, né? Agora, fé é um exercício contínuo. Fé é para a gente exercitar nos momentos difíceis, né? Nós precisamos lembrar, eu gosto muito de lembrar isso, tem um poema chamado Pegadas na Areia, talvez todos conheçam, porque é um poema bem conhecido, e eu acho que às vezes a gente se comporta que nem o rapaz do poema, porque muitas vezes, na hora dos momentos difíceis, parece até que a gente olha para Jesus e diz assim: onde é que o senhor estava, mestre, né, nos momentos mais difíceis da minha vida? Porque quando eu olho para trás, eu só vejo um par de pegadas na areia. E para quem conhece o poema, sabe que a resposta de Jesus é: nos momentos mais difíceis, onde só tem um par de pegadas na areia, foi porque eu te carreguei no colo. Acontece que a gente costuma fraquejar na nossa fé justamente onde a gente precisa ser forte. Justamente diante da dificuldade, do problema, da pedra no caminho, é que a gente precisa exercitar a nossa fé, acreditar na presença de Jesus nas nossas vidas. Então, no fundo, nós estamos precisando mudar de atitude. Não adianta pedir para o mestre eliminar os problemas, eliminar as dificuldades do caminho, porque elas só estão aí pela nossa necessidade evolutiva. O que nós precisamos é confiar em Jesus, que Ele está no comando, Ele está no leme das nossas vidas. Vamos lembrar que Ele nos deixou um manual de instruções, né? Ele nos deixou os ensinamentos necessários para que nós pudéssemos nos fortalecer e seguir firmes e fortes rumo à nossa felicidade, à nossa perfeição. Agora, o que a gente não pode também deixar de esquecer é que nós temos o infinito pela frente. Então, não nos cabe desistir por conta das pedras no caminho. Vamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Vamos atrair, através da prece, através da oração, o auxílio dos bons espíritos. Eles próprios nos falam sobre isso, né? Sobre a importância de, através da prece, nós nos conectarmos com eles, para que eles possam nos auxiliar. E aí, o que a gente também não pode deixar de citar é que a vida é feita de escolhas. E como nós somos espíritos em evolução, quantas vezes nesse processo evolutivo nós acabamos nos enganando nas nossas escolhas? Essa é a verdade. Nós nos enganamos nas nossas escolhas. As nossas escolhas erradas geram consequências e a gente precisa arcar com as consequências disso. Mas isso não tem que ser motivo da gente desistir. Pelo contrário, né? Vamos compreender, então, que Jesus, Ele não desiste de nós nunca. Então, cabe a nós também não desistirmos nessa caminhada, confiarmos, porque não existe situação, por pior que seja, que não possa ser superada, que não seja para a nossa evolução.
Eu fico imaginando, assim, que alguém ouvindo agora pode estar falando, não, Gleice, não é toda situação que dá para ser superada. Quantos dos nossos irmãos estão sucumbindo com essa pandemia, com esse vírus espalhados por aí? E aí isso tudo é uma questão de ponto de vista, porque sucumbir à carne não quer dizer sucumbir o espírito. Todos os nossos irmãos que estão voltando para a espiritualidade, certamente tinham os seus planejamentos reencarnatórios, certamente não estão sendo injustiçados, pelo contrário, provavelmente cumpriram com suas tarefas, cumpriram com suas missões, e é justo, né, que eles tenham a recompensa de retornar para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa, né? A nossa verdadeira vida. E a gente só passa por situações que vão nos fazer crescer como espíritos. Então, não vamos transformar o nosso problema em algo maior do que ele realmente é. Então, vamos olhar ao nosso redor, né, e vamos ver quantos irmãozinhos estão com problemas, às vezes, maiores do que os nossos. Vamos tirar um pouquinho o olhar aqui, ó, do nosso umbigo e reconhecer, né, que a provação está para todos. Então, o meu problema, a minha dor, não é necessariamente maior do que a dos outros. Eu sei que é muito ruim essa história da gente ficar se comparando, mas também nos fecharmos no nosso mundinho nos torna muito egoístas. Faz com que a gente realmente só se preocupe com a pedra no nosso sapato. E a vida tem mostrado para a gente que o caminho que nos leva à felicidade é sim cheio de pedras, é sim cheio de obstáculos, mas até fazendo uso do capítulo 5 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente dos bem-aventurados dos aflitos, tem um item lá no capítulo 5 que fala do bem e do mal sofrer, lembrando para a gente que todos nós sofremos, não existe, né, um privilegiado, não, só eu, Gleice, é que sofro, só eu, Gleice, é que tenho problemas. Não, todos nós temos, faz parte do nosso momento evolutivo, mas nós podemos escolher, através do nosso livre-arbítrio, entre o bem e o mal sofrer. Como é isso, Gleice? Bom, segundo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer é aquele que encara o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de resgate, né? Fugiu a palavra, de expiação, né? E o mal sofrer é passar pelo sofrimento maldizendo, reclamando, se vitimizando. Então, vamos saber escolher, porque sofrer todos nós vamos. E sofrer confiando, né, acreditando na proteção de Jesus, faz toda a diferença. E ele nos prometeu consolo e recompensas quando nós soubéssemos enfrentar as dificuldades com fé e resignação. E resignação não é acomodação. Resignação é partir para a ação, talvez, então, recalculando a rota. Poxa, desse jeito não deu certo. Então, eu vou recalcular a rota e vou buscar um caminho alternativo. Ao invés de fugirmos, vamos enfrentar o problema. Para que eu vou fugir do problema se eu sou um espírito a caminho da luz, com todas as possibilidades de enfrentar as dificuldades? E por que eu falo isso? Porque quando a gente estuda na doutrina espírita o planejamento reencarnatório, nós compreendemos que todas as grandes provas pelas quais nós iremos passar foram, de alguma forma, planejadas no planejamento reencarnatório de acordo com as nossas necessidades. Então, vamos sim buscar confiar de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus
nosso mestre, nosso governador planetário, está no comando dessa embarcação e está a postos para as nossas necessidades. Somos nós que precisamos exercitar um pouquinho mais a nossa fé e a nossa confiança nele. Eu costumo, gente, contar historinhas. Eu adoro contar histórias. Eu acho que nas palestras acaba que a gente prende um pouco mais a atenção, né, quando a gente conta uma história. E tem uma historinha que me faz exatamente pensar nisso, na nossa necessidade de confiar que não estamos sozinhos. É uma história que, na verdade, é uma lenda do rito de passagem da juventude dos índios Cherokees. Então, conta a lenda que os jovens meninos da tribo, para que eles fossem considerados homens, né, para que eles fizessem essa passagem da juventude para a vida adulta, eles tinham que passar por um rito, por uma prova ali que a tribo determinava. Então, a prova era mais ou menos assim: o pai do jovem precisava levar o filho até a floresta durante o final da tarde. E aí ele vendaria, né, colocaria uma venda nos olhos do filho e ia deixar o filho sozinho. Então, ele levava lá para a floresta, levava o menino, às vezes, assim, para o topo de uma montanha e deixava o filho sentado lá, com os olhos vendados, durante toda a noite. E ele orientava o filho de que ele não podia retirar a venda até que no dia seguinte os primeiros raios de sol começassem a surgir. E dizia que ele não podia gritar, que ele não podia pedir socorro, que ele tinha que passar a noite toda ali para que ele então fosse considerado por toda a tribo um homem. E que ele também, após passar por toda aquela prova, que ele não podia contar daquela experiência para os outros meninos, porque cada um ia ter que se tornar homem do seu próprio jeito, enfrentando o medo do desconhecido. Aí vamos pensar, gente, um menino jovem se sentindo sozinho no meio da floresta, no topo de uma montanha lá, com os olhos vendados, sem ver o que está acontecendo ao redor, de repente ali com medo, ouvindo toda espécie de barulho de animais selvagens, barulhos de repente, né, imaginando que algum humano poderia estar passando por ali, medo de insetos, medo de cobras, medo, enfim, daqueles barulhos que a gente fica ouvindo das árvores. Agora, pensa como era a surpresa desse menino quando, apavorado, uma noite inteira em claro, só ouvindo os sons da floresta, ele espera quietinho, porque ele quer ser considerado o homem por toda a tribo, ele espera quietinho ali até que os raios de sol no dia seguinte surjam. E aí ele consegue finalmente retirar, depois daquela noite horrível, a venda dos olhos. E sabe qual era sempre a surpresa? Ele descobre ali, sentadinho, bem pertinho, sentado numa pedra, silencioso, o pai, que não se afastou, que ficou ali quietinho perto dele, ficou a noite inteira protegendo o filho do seu perigo. Essa era a prova pela qual os meninos tinham que passar. E não faziam ideia de que o tempo todo o pai estava ali protegendo. Então, no fundo, essa historinha é só para mostrar para a gente que o tempo inteiro, né, o pai se manteve ali presente, como Jesus, nosso mestre, nosso governador planetário, se mantém firme e forte ao nosso lado. Então, mesmo quando nós não percebemos, Jesus está olhando por nós, está sentado ao nosso lado. Quando os nossos problemas aparecem, tudo o que nós precisamos fazer é confiar nele e evitar tirar as nossas vendas antes do amanhecer, né? Precisamos acreditar nas nossas próprias forças e acreditar que nós não estamos sozinhos. Por pior que seja esse momento que nós estamos passando, vamos lembrar, Jesus é o governador planetário, ele está junto de uma pleiade de espíritos de luz
cuidando deste momento conturbado que nós estamos vivendo e que faz parte da transição planetária. Os espíritos vêm nos alertando há muito tempo deste momento de transição planetária, onde o nosso planeta está se transformando, está recebendo esta promoção na escala dos mundos, né? Então, nós estamos prestes a nos tornarmos um mundo de regeneração. E este processo de transição nos trouxe e ainda nos traz tantas questões a serem enfrentadas. Hoje é a pandemia, amanhã não sabemos, mas o fato é que tudo isso está sendo de perto acompanhado por Jesus. Então, não adianta a gente querer fugir das nossas provas ou pedirmos a Ele que nos livre delas. Não, não adianta. Nós precisamos ter fé e não se acomodar, né? Por quê? Porque Jesus nos recomendou: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós temos a nossa parte, nós somos responsáveis, né, pela nossa felicidade. O que nos falta é assumir essa responsabilidade, é tomar as rédeas da nossa vida e trabalharmos para atrairmos coisas boas, e trabalharmos para sermos agentes, né, atuantes nessa transição planetária. Nós precisamos fazer o nosso melhor possível, sem esquecer de que somos espíritos imortais. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá com o nome O Ponto de Vista. E eu gosto muito desse item, porque ele fala para a gente dessa importância de nós encararmos o dia a dia, encararmos os problemas que nós vivemos do ponto de vista de que somos espíritos imortais, de que a vida continua. Lá no capítulo 5 também, capítulo 5 do Evangelho, quando tem um item que fala dos motivos de resignação, tem um trecho que eu gosto, que fala que o homem ele pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Então, quando a gente olha a vida terrena valorizando demais o nosso sofrimento, a impressão que dá é que ele se torna ainda mais longo, ainda maior. Agora, quando nós colocamos o nosso ponto de vista sob o aspecto da vida espiritual, aí nós entendemos que nós somos espíritos imortais e passamos a compreender estes problemas de agora como um ponto no infinito. E aí a gente compreende a brevidade desses momentos difíceis, a brevidade desses problemas que nos afligem agora. Agora, é claro que a certeza de um futuro melhor e mais feliz, nós vamos ter quando nós começarmos a aproveitar o presente para construir esse futuro melhor e mais feliz. Quando a gente fala, eu morro de medo de morrer. Por quê? A gente tem dúvida do que nos espera? Se tem dúvida é porque a gente tem consciência de que agora talvez a gente não esteja fazendo o nosso melhor possível. Que talvez agora nós não estejamos honrando, né, a confiança que Jesus teve em nós e nos permitir vir para essa encarnação. A impressão que dá é que a gente está sempre deixando para depois, né, a cobrança de se melhorar. Então, é uma questão mesmo de ponto de vista, de mudança de atitude, de recalcular a rota. Passar a encarar os problemas com outros olhos, porque eles não vão sumir. Até porque, muitas vezes, eles aparecem justamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. E é por isso que, normalmente, a gente progride com a dor, né? Que bom quando a gente consegue também aprender pelo amor, mas com a maior frequência a gente cresce mesmo, a gente amadurece mesmo, é com a dor. Então vamos assumir a nossa responsabilidade e deixar de se posicionar como vítima dos problemas,
Vamos escolher, ao invés de ser vítima, escolher ser autores da nossa própria história, né? Vamos ter força para recomeçar sempre que for necessário. Quantas vezes forem necessárias, nós mudarmos de técnica, mudarmos de postura. Poxa, eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor, mas eu ainda sucumbo, eu ainda tenho os meus deslizes. Não é para a gente desistir. É para a gente realmente se fortalecer e tentar. Não é para a gente esperar ter uma vida perfeita. Uma vida perfeita não nos cabe ainda. Esse momento que nós estamos vivendo na nossa jornada evolutiva, ainda é um momento em que nós vamos aprender pelas perdas, pelas desilusões, pelas dificuldades, pelos problemas. E aí a gente começa a ter um olhar diferente, a gente começa a perceber que tudo na vida pode ter dois lados. Poxa, esse momento difícil está nos ajudando a aprender uma série de coisas. Esse momento difícil nos fechou a porta da casa espírita, porque a gente não pode mais estar presencial, mas nos abriu toda uma janela para o mundo virtual. Nos fez sentir falta do outro, nos fez olhar para o outro que está perto de nós, porque na vida agitada que nós vínhamos tendo, às vezes a gente não convivia nem com os nossos, morávamos na mesma casa, cruzávamos com eles pelo caminho no final do dia, no início da manhã, mas não convivíamos, e agora fomos obrigados a desacelerar, a puxar um pouquinho o freio de mão e começar a dar valor para pequenas coisas. Então, tudo na vida tem dois lados. Vamos parar de insistir, de olhar só pelo lado negativo, só pela reclamação, só pela crítica. Dar um exemplo de que tudo na vida tem dois lados, é falar, por exemplo, de um dia chuvoso. Um dia chuvoso, ele pode sim ser terrível para quem estava planejando ir para a praia, mas o mesmo dia chuvoso pode ser maravilhoso para quem está semeando, para quem está querendo cuidar do jardim, né? Dar vida um pouquinho às plantas. Vamos pensar num pão amanhecido. Um pão amanhecido pode ser lixo para quem tem um banquete ali à disposição, mas o pão adormecido pode ser um banquete para quem está com fome e não tem o que comer. O que a gente precisa é aprender a sentir a presença de Jesus nas nossas vidas, senti-lo do nosso lado nos momentos difíceis e lembrar sempre de agradecer todos os dias pelo milagre da vida. Às vezes eu acho que a gente precisa agradecer até pelos problemas, porque são com eles que nós crescemos e evoluímos. Então, não importa o que aconteça, Deus está sempre cuidando de nós. E, às vezes, Ele precisa nos deixar cair para que a gente aprenda a levantar. Essa é a lei do progresso. Nós precisamos progredir. E nessa jornada, né, evolutiva, o fardo que a gente carrega é sempre proporcional à nossa força, porque Deus não coloca nas nossas costas um peso maior do que a gente pode suportar. E lembremos, né, da orientação que os espíritos nos dizem, os grandes acontecimentos das nossas vidas, sejam eles bons ou ruins, foram, na maior parte das vezes, escolhidos por nós, né? Lá no plano espiritual ainda. Lá no plano espiritual, nós fizemos parte daquele planejamento e entendemos que passar por essa ou por aquela prova, que nascer nessa ou naquela família, que ter essa ou aquela dificuldade, era o que nós precisávamos para a nossa evolução. Então, a maior parte dessas provas foram escolhidas por nós. E o Evangelho nos diz que quanto maior o sofrimento suportado, maior o mérito. Quanto mais forte a prova, mais gloriosa a vitória, né? Então, as dificuldades, elas são para a gente sempre, invariavelmente, oportunidade de evolução. Elas nos dão condições de crescimento.
É como comparar o soldado. O soldado, segundo, tem até um texto no Evangelho que fala disso. O soldado, ele fica descontente se ele não vai lá para frente, né, de combate. Por quê? Porque ficar escondidinho lá atrás não dá a ele nenhuma ascensão. Ele não vai ganhar uma medalhinha de honra ao mérito se ele ficar escondidinho lá. Então, o soldado quer ir para a frente de combate, quer participar da guerra, do movimento. Assim somos nós. Se nós ficarmos nos escondendo das dificuldades e dos problemas, nós também vamos voltar para a espiritualidade sem ter crescido o que tinha planejado crescer, sem ter cumprido com as missões que assumiu quando saímos de lá. Não vamos nos esquecer, nós fomos criados, né, como espíritos com um destino certo, que é o destino de nos tornarmos espíritos puros, de vivenciarmos uma felicidade, né? E é por isso, por desejarmos e por estarmos destinados a sermos espíritos felizes, que a gente está sempre em busca de alguma coisa. Nós estamos sempre querendo alcançar alguma coisa. Uma hora a gente tem um sonho, um projeto, aí a gente realiza, daqui a pouco a gente já está querendo realizar outro, a gente já está traçando uma outra meta, e está tudo bem ser assim. Está tudo bem, porque é exatamente uma ânsia íntima que a gente tem de ir em busca dessa felicidade que nós sentimos lá no íntimo que nós vamos alcançar. A gente só precisa prestar muita atenção se nós não estamos nos perdendo em que felicidade a gente precisa alcançar. Se a gente ficar colocando a felicidade nas coisas materiais, no ter, ao invés de no ser, nós vamos nos frustrar. Por isso, Santo Agostinho nos recomenda, né, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, ele nos disse. Entrar neste processo de autoconhecimento faz toda a diferença nessa caminhada evolutiva. Quando nós nos conhecemos, nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós percebemos os nossos erros, os nossos defeitos, e admitindo, nós buscamos a nossa reforma íntima. Então, se eu não me conheço, se eu não me reconheço com melhorias a serem realizadas, eu dificilmente vou mergulhar no processo de reforma íntima e vou ficar deixando a vida me levar, que ela só é muito bonitinha lá no pagodinho do Zeca Pagodinho, porque no dia a dia a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. Precisamos estar dispostos a arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. Acontece que a gente fica sempre à espera de um milagre, né? Sempre achando que alguém, sei lá, uma fada madrinha, vai nos dar de mão beijada aquilo que a gente deseja. E aí o que nos falta muitas vezes é a disposição, é a coragem para o trabalho, para correr atrás e cumprir com a recomendação lá de Jesus do ajuda-te e o céu te ajudará. E aí eu pergunto, como é que a gente tem que entender isso? Com certeza, este ajuda-te e o céu te ajudará significa um empurrãozinho para que a gente possa seguir a lei do progresso, a lei do trabalho, onde nós vamos ter mérito por aquilo que nós conquistamos. Porque nós vamos ser recompensados com o que nós tivermos feito. Então, vamos pensar, por exemplo, que para uma planta crescer, é preciso que a gente faça a plantação ali da semente. E Deus vai fazer a parte dele, fazendo com que ela germine e se transforme num alimento para a gente, para saciar a nossa fome. Ah, eu tenho uma prova para fazer, mas eu preciso estudar a matéria. E aí, então, eu peço a Deus que me ajude, né? Para que na hora da prova eu lembre o conteúdo que foi estudado. Porque querer que ele me dê um conhecimento que eu não fui atrás de conseguir, não vai dar certo, não vou me sair bem na prova. Ai, mas eu quero um emprego.
Então, eu preciso sair à procura deste emprego. Eu preciso me preparar, né, para ter o que oferecer para quem vai ser o meu empregador. E aí sim, Deus vai me ajudar a encontrar a oportunidade certa. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que é preciso nós fazermos a nossa parte para que Deus faça dele, para que o céu nos ajude. Nós temos que ter essa responsabilidade, nós temos que assumir a parte que nos cabe, porque ficar esperando que o mundo se resolva, que o mundo se transforme num mundo melhor para eu viver, é egoísmo, é egocentrismo, é achar que eu sou a última bolacha do pacote. Não. Nós fazemos parte de um todo. Nós temos as nossas responsabilidades individuais e também as nossas responsabilidades coletivas. Nós temos as nossas provas pessoais, mas temos as nossas provas coletivas. Então, nós precisamos nos reconhecer como agentes de transformação. Nós não reencarnamos nesse período de transição planetária enganados. Certamente, em algum momento lá na espiritualidade, nós pedimos essa oportunidade. Eu costumo dizer que a gente implorou essa oportunidade. Eu fico imaginando eu lá na espiritualidade prometendo mundos e fundos. Não, me dá essa oportunidade, mestre, deixa eu ir. Olha, eu prometo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cumprir com a minha listinha e vou voltar de lá melhor do que eu estou indo. Só que aí chega aqui, o que eu faço? Eu me escondo atrás da desculpa, do véu do esquecimento. Ah, mas eu não lembro o que foi que eu fiz para justificar essa prova que eu estou passando agora. E aí eu me escondo atrás dessa desculpinha qualquer e me acomodo, deixando de fazer a minha parte. Acontece, gente, que a gente tem sim adquirido muitos conhecimentos. E não dá mais para a gente voltar atrás e alegar ignorância. Tem conhecimentos que nós temos que não tem mais o que fazer. É assumir responsabilidade sobre eles. Então, nós já sabemos que nós somos espíritos imortais. Nós já sabemos que estamos numa passagem pela matéria e que essa passagem certamente não vai ser fácil por conta do estágio evolutivo em que estamos. Nós já sabemos que não nos cabe fazermos o papel de vítimas, de ficar só reclamando, de ficar só apontando, de ficar só desejando que o outro faça parte dele. Isso a gente já sabe. Já sabemos também que é importante fugir da reclamação, né? Para que ficar reclamando de tudo e criticando o outro? Não! Vamos fazer a nossa parte, vamos arregaçar as mangas, vamos, né, exercitar a nossa confiança no Mestre. Ele está no leme, ele está no comando das nossas vidas e cabe a nós, né, nos fortalecermos, cabe a nós buscarmos fazer o nosso melhor possível. Não dá para a gente ficar se escondendo atrás da desculpa do eu não sabia. Vou só ler aqui um comentário que tem da Patrícia. Patrícia Gabriela diz assim: é a segunda vez hoje que debato e escuto este tema, agradecida, fortalecendo nossa espiritualidade, com certeza. Exatamente, Patrícia, que bom que esses alertas estão vindo de várias formas. Hoje, a gente até poderia alegar que não temos conhecimento suficiente se nós fôssemos muito ousados, muita cara de pau, né? Porque hoje a gente tem tanta live, a gente tem tanta palestra virtual, a gente tem tanta gente nos dedicando estudos, tempos de reflexão. Então, é uma questão de responsabilizar, de se responsabilizar mesmo. Parar
de fazer corpo mole. Eu costumo brincar que nós espíritas estamos sempre nos escondendo atrás da desculpa do... mas na próxima encarnação, porque da próxima encarnação eu resolvo isso, eu resolvo aquilo, e a gente vai deixando de lado oportunidades. Para que deixar para depois o que pode ser resolvido hoje? Tem coisas que a gente não dá conta, tem coisas que realmente a gente se esforça, mas ainda é difícil. Mas tem tantas outras que a gente pode começar a dar pequenos passos, fazer pequenas transformações, fazer pequenos esforços. Então, é chegada a hora, gente, de nós nos cobrarmos a aplicação de tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de estudar ao longo da trajetória atual. Não é à toa que estamos reencarnados num período em que a tecnologia já está mais avançada, num período em que a medicina está mais avançada, de que a ciência... Isso significa que certamente nós viemos fazendo parte deste processo histórico. E se somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, significa que lá na espiritualidade o número é ainda maior de espíritos que estão lá aguardando uma oportunidade da matéria. E nós já estamos com a nossa oportunidade aqui. Nós já estamos aqui apostos. Então, não vamos deixar a nossa oportunidade ir embora. Vamos fazer o nosso melhor possível. O amanhã, a Deus pertence, mas somos nós que estamos construindo este amanhã com as nossas atitudes de hoje. E, então, que não nos falte confiança, disposição, responsabilidade, comprometimento, né? E humildade para aceitar que nós não sabemos tudo. Tem muita coisa que a gente pode aprender, que a gente precisa aprender. Também tem muita coisa que a gente já tem condições de compartilhar, de ensinar. E vamos lembrar que a única e verdadeira forma de ensinar alguma coisa é através do exemplo. Não adianta a gente ficar falando o que a gente estuda, a gente precisa fazer o que a gente estuda. Eu digo sempre que o maior convite, o principal convite de Jesus para nós é que a gente diminua a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Porque é muito bonitinho ficar comentando, na pergunta número tal do Livro dos Espíritos, porque no capítulo tal do Evangelho, é muito bonito, é muito bom ter conhecimento teórico, mas enriquecedor mesmo é o nosso conhecimento prático, são as nossas inúmeras tentativas de acertar, é o nosso esforço de fazer como Santo Agostinho nos aconselhou, né? Esse esforço de chegar no final do dia e avaliar todas as nossas ações do dia, nos questionar como foi o nosso comportamento, se nós fizemos tudo o que tínhamos condições de fazer, e com isso, elaborarmos, né, um recalcular da rota. Hoje não consegui, mas eu vou recalcular a rota e vou ver se amanhã eu consigo. Vou ver se amanhã eu consigo aplicar mais isso que eu já sei. Então, não precisamos que outro venha nos puxar a orelha, que outro venha nos cobrar. Nós mesmos já temos condições de nos analisar, né, nesse processo de autoconhecimento e perceber onde é que a gente precisa dar um apertãozinho no nosso parafuso, para fazer com que a engrenagem realmente caminhe. Porque conhecimento, informação, nós já temos. O que falta é disposição, é coragem e confiança em nós mesmos, de que nós somos capazes de enfrentar os problemas e as dificuldades sem desistir. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade. Luísa,
Gratidão, Gleice, por tão profundas reflexões. Eu que agradeço, Luísa. Muito bom poder estar com vocês. E aí, pelo que eu entendi, eu já encerro aqui mesmo fazendo a prece. Acho que não volta ninguém para falar comigo, né? Então, mais uma vez, gratidão. E eu convido a todos para que a gente possa encerrar esse nosso momento agradecendo ao nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele que nos ajude a recalcular a rota com o seu Evangelho. Então, vamos nos unir, elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações e agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga, responsável por esta tarefa, agradecer ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, Mestre, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Mestre, por estares sempre ao nosso lado, por nos fortalecer. Mas queremos admitir, Mestre, que muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos inseguros e amedrontados. Por isso, pedimos que segure na nossa mão e que nos ajude nessa caminhada, que nos ajude a aplicarmos em nossas vidas tudo o que estamos tendo a oportunidade de aprender. E assim, Mestre, também te pedimos que proteja e abençoe os nossos lares, os nossos familiares, o nosso local de trabalho, de estudo. Te pedimos, Mestre, que permita que busquemos no fundo dos nossos corações o que temos de melhor e transformemos em vibrações, para que essas vibrações possam ser levadas aonde for mais necessário. E assim, em teu nome, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, Mestre, graças a ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Gente, beijo, boa noite, fiquem com Deus.